Paz do Senhor, meus irmãos, quero trazer aqui uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero meditar com vocês em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muito bem, em primeiro lugar, nós vamos saber primeiro o que significa a palavra templo, não é? Eu vou só repetir o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, como eu disse, primeiro, o que significa a palavra templo? A palavra templo é uma estrutura arquitetônica que ela é erguida a serviço religioso ou cultuar uma divindade. Assim sendo, a palavra templo resume que é um lugar onde habita o divino, onde há a presença real de Deus. Então, partindo desse princípio, irmãos, que um templo é um lugar onde Deus habita, e ele é um lugar sagrado, consagrado, para cultuar a Deus. Então o apóstolo Paulo ele diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E vejamos, meus amados irmãos, que ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não é? Observe bem que ele diz que vós sois o templo de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, somos pertencentes, este templo é pertencente a Deus, é exclusividade de Deus. Observe que o templo que eu estou falando é você, sou eu. Não é o templo arquitetônico de paredes e tal, mas o corpo, o ser humano. Então vejamos que o apóstolo mostra para nós essa responsabilidade, não é? Somos o templo do Senhor, então somos exclusividade, somos consagrados para que em nós haja um verdadeiro culto ao Senhor. É um lugar de cultuar ao Senhor, é um lugar onde habita a presença do Senhor. E ainda no versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, diz: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Pertencem a Deus. Então, não tem essa de que Deus só quer o coração, não é? Não, Deus habita no nosso corpo, dentro de nós. Então, o nosso corpo pertence ao Senhor. E o nosso corpo, ele precisa glorificar a Deus. Ora só, meus queridos e amados irmãos, veja bem, o templo e morada do Espírito Santo assentado na mesa dos escarnecedores. O que é que diz Salmo capítulo 1, versículo 1? Já no final a parte B do versículo 1, não é? Que não podemos se assentar na roda dos escarnecedores. E o começo do versículo diz que somos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é uma palavra de reflexão para você meditar como é ser um templo de Deus, um templo do Espírito Santo. E como está o seu templo, não é verdade? Então vejamos, meus amados irmãos, seguindo, não é, essa mensagem de Deus para nós nesta tarde, nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, não é? Vejamos que o nosso templo é para glorificar
exaltar a Deus, aonde Ele habita através do seu Espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, capítulo 10, diz o seguinte, versículo 10, versículo 14, aliás: portanto, fugi, ele diz, meus irmãos, fugi da idolatria. Então, o templo do Espírito Santo, que é você, não pode estar no meio da idolatria. Fugir da idolatria. Veja bem, pode então o cálice, o versículo 15, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, não é? O pão que nós partimos, o vinho que nós participamos ali junto, não é o sangue de Cristo? Veja bem então, meus queridos e amados irmãos, que nós não podemos sermos participantes do corpo de Cristo e ao mesmo tempo querer participar da mesa de sacrifícios aos demônios, que é aonde está a idolatria, aonde realmente se refere ali não aos ídolos, mas aos demônios. E infelizmente nós vemos que na maioria das vezes muitos cristãos parece que têm perdido a noção da palavra de Deus, ou têm perdido o temor, e não têm tido o cuidado de perceber que isso é um grande risco, um grande perigo para a sua vida espiritual, porque você pode estar profanando o templo do Senhor, que é você. Veja bem que quando os sacerdotes profanaram o templo do Senhor, lá na aliança antiga, lá no Velho Testamento, eles profanaram o altar de Deus, o templo do Senhor, introduzindo coisas que não eram permitidas por Deus. E aí, o que acontece? A glória do Senhor se retirou do templo. Não tinha mais a glória do Senhor, era apenas um prédio arquitetônico e nada mais. Não tinha mais o essencial, não tinha mais a essência da glória de Deus. E trazendo para as nossas vidas agora, irmãos, como templo do Senhor, acontece da mesma forma quando nós profanamos o templo do Senhor, que somos nós. Aí o que acontece? O Espírito do Senhor, a glória do Senhor se retira de nós. Nós ficamos apenas com o nome templo do Senhor. O povo de Israel se gloriava em dizer templo do Senhor por causa da arquitetura, por causa da bela construção do templo. Mas o principal não habitava mais lá. E eles estavam tão cegos com o modelo, com a beleza do templo, que rejeitaram o aviso dado pelo profeta Jeremias. E eles acharam um absurdo que o templo do Senhor fosse ser destruído, porque não tinha como dizer templo do Senhor, enquanto Jeremias estava lá avisando: olha, se convertam, se consertem, vem para, obedeçam a palavra, ouçam o que Deus está falando. Eles não creram até o dia que veio a grande destruição realmente. E para as nossas vidas não é diferente, meus amados irmãos. Então, neste momento, Deus tem essa palavra no seu coração, você possa ouvir esta palavra, que é para você nesta manhã, nesta tarde. E então, veja bem, o apóstolo Paulo continua ensinando a igreja de Coríntios, e que ensino ao irmão agora nessa mensagem. E ele diz: olha, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Aí ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. É o que o apóstolo Paulo estava com zelo pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus. O povo que foi colocado nas mãos dele para ele trabalhar, tratar, ensinar a palavra. Ele diz: eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Assim também como ministro do evangelho,
e estar à frente de uma obra, à frente de um rebanho. Da mesma forma, digo como a Paulo, que eu não quero que os irmãos sejam participantes com os demônios, que não venham profanar o templo do Senhor, que não venham colher amargos frutos amanhã ou depois, por não terem tido a obediência, não tido temor a Deus. Nessa mensagem, meu querido amigo, meu querido irmão, não é? Que chegamos então à conclusão de que não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Hoje está uma coisa incrível, para não dizer terrível, de muitos que se dizem cristãos e templo do Senhor, mas estão participando do cálice aos demônios. E não pode você beber do cálice, participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não há como ter união entre as trevas e a luz. Então, meu querido irmão, minha irmã, receba esta palavra como uma palavra de amor para o seu coração, como uma palavra de bênção para a sua vida, e que assim você possa meditar nesta palavra reflexiva e venhamos ser verdadeiramente templos do Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção.